Olá pessoal, vou fazer um vídeo por amantes da história. Como seria, ia ficar um vídeo muito grande, né, sobre a história de todos os presidentes do Brasil, né, porque eles começam lá em 1891, né, ou quer dizer, 1879, né, que é 15 de novembro de 1879, que é o primeiro golpe de Estado do Brasil, né, a proclamação da República. Como seria impossível, né, ficar um vídeo muito longo, então eu resolvi listar aqui quatro melhores presidentes desse vídeo, né, da história do Brasil. E antes de iniciar, eu quero que vocês curtam, comentem e compartilhem esse vídeo. E se for possível também, eu vou falar aqui, se vocês quiserem adquirir, tem meus e-books, né, Amantes da História de Roma. E também tem meus e-books, tanto do Império Bizantino aí. Perdão, da história da África e da história do Brasil. Esses três: Roma, história da África e do Brasil. Se vocês quiserem, depois vocês coloca no comentário, eu quero que eu envio, pelo valor simbólico de R$ 5. Aí vocês ajudam aqui no trabalho do canal. Então, sem mais enrolações, vamos pro vídeo. O primeiro presidente que eu quero trazer aqui para o político, né, esses quatro grandes políticos brasileiros, é sem dúvida o Dom Pedro II, né? Dom Pedro II aí, que nasceu no ano de 1826 e veio a falecer aí em 1891 na França, Paris, né? Ele foi deixado ainda muito novo, né? Ainda criança, pelo pai dele, né? Quando foi para Portugal e morreu, né? Colocou contra o irmão, né? E ele perdeu e morreu, o Dom Pedro I, né? E ele fez muitas melhorias, né? Ele comprava muitos escravos, libertava, ele ajudou a criar muitas leis, né? Ele foi o primeiro a introduzir, por exemplo, energia elétrica, né? No Brasil, na cidade de é, Campos dos Goytacazes. Então, realmente, ele foi um grande político, né? Sexagenário, livre, né? Ele, até Lei Áurea, né? Quando ele estava de viagem, a filha dele, né? Dona Isabel, ela assinou, né? Com a pena de ouro, né? A lei de 3.300, acho que, e 35, né? E aí libertou todos os escravos e, claro, 4 anos antes já tinham dois estados, né? Que já tinham, acho que o Amazonas, se não me engano, o Ceará. Em 64 já tinham abolido a escravidão, mas essa lei, ela acabou libertando todos os escravos de todos os países, né? Teve os movimentos, né, negros, né? André Rebouça, Luiz Gama e tudo mais, né? Que já estavam tentando libertar, né? O Luiz Gama libertou 500 escravos. O Dragão do Mar, que era um jangadeiro que, né, também lutou, se recusava a transportar os escravizados. Nessa luta começou em 1170 para libertar, né? Depois que o exército brasileiro, né, tô com uma outra mentalidade da Guerra do Paraguai, né? Ele investiu em escolas, tudo mais, né? Ele trouxe, por exemplo, o telefone para o Brasil, né? O Dom Pedro II, né? Ele fez uma série de melhorias, né? O outro político que eu quero comentar é o Vargas, né? Vargas foi outro grande político aí que ele chegou no Brasil através de um golpe, chegou à presidência, né? Presidente do Brasil através de um golpe de Estado, né? Ele era do Rio Grande do Sul, né, como todos nós sabemos. Em 1830, ele deu, né, através da Revolução de 30, ele deu um golpe de Estado, né? Ele foi responsável pela criação da CLT, né? Hoje que o pessoal odeia tanto, né? Mas que deveria ser na prática uma coisa boa. Antes tinha, era por contrato, né? Como se a pessoa tivesse, o patrão estivesse contratando, né? Antes da CLT, um serviço, né? Então teve o Código Trabalhista de 16, também foi criado, né? Foi antes do Vargas entrar, né? E houve, né, algumas melhorias, mas o Vargas, ele criou, baseado na Carta de Lavoura, em 1943, a famosa CLT, né? Ele
que chegou a dar 100% de aumento, né, no salário dos trabalhadores, né, na época muitos empresários protestaram, né, ele foi responsável, né, por exemplo, tinha, muita gente acha que a Vale do Rio Doce é uma empresa brasileira, né, ela é, na verdade, americana, é de origem, né, estadunidense, né, de um empresário, acho que pouco conhecido, chamado Percy Farquhar, né, da Itabira Iron. É, o nome original é esse mesmo aí da Vale do Rio Doce, antiga Itabira Iron, mas que depois, né, que os Gimli, que era uma família rica lá do Rio de Janeiro, no começo do século XX, não gostava, né, do Percy Farquhar, então ele tinha uma companhia de bondes lá na Bahia, e eles meio que forjaram, né, um acidente de bonde, né, no começo da década de 1910, e ele acabou sendo expulso, o Farquhar, né, então depois o Farquhar perdeu, né, Itabira Iron, e virou futuramente a Vale Rio Doce, né, que depois o FHC venderia, né, com próprios papéis podres da dívida, né. Ele também criou a Petrobras em 53. Então ele realmente foi um dos grandes, né, brasileiros, né, de presidentes, né. Ele, em 45, ele chegou a ser, depois que o Brasil lutou na Segunda Guerra Mundial, lá contra o nazifascismo. O regime dele acabou caindo, né, que teve os pracinhas lotados de 8 meses na Itália, né. Ele votou depois no braço dos povos, nos anos 50, né, através do movimento do querenismo, né, que eles queriam Vargas de volta, né. E aí, devido a pressões, né, dos políticos, dos militares, né, ele não aguentou, né, tanta pressão. E o Carlos Lacerda, que era um jornalista, né, ele criticava muito Vargas, né, nos anos 50, né, então, devido a tanta coisa, aos 72 anos, ele falou para a filha dele, né, o Vargas, que ia ficar um pouco sozinho no quarto dele, lá no Palácio do Catete, e aí quando a filha dele encontrou, o pai dele já estava morto, ele tinha se matado com um tiro, né, então, os historiadores acham que ele pode ter feito isso também porque os militares já estavam querendo dar um golpe, então ele fez isso para atrasar um possível golpe de Estado, né? E de fato atrasou, né? Porque o golpe militar foi em 64, né? Ele suicidou em 54, então realmente foi aí um dos grandes brasileiros dando muitas contribuições até hoje, né? Em 1940, por exemplo, ele promulgou o Código Penal 1940, que é usado até hoje, né? Então realmente o Vargas ele fez muitas coisas boas, né? E o outro brasileiro é o Jango, né? O Jango ele também cria reformas de bases, né? O Jango Goulart, né? Reforma agrária. Ele chegou até a cogitar, por exemplo, fazer remessa de lucros, algo que deixa os americanos, né? Os estadunidenses, europeus de cabelo em pé. Todas as empresas estrangeiras que estavam no Brasil não ia ter mais remessas de lucros destinadas aos seus países de origem. Ia ficar tudo no Brasil para ser investido em educação, saúde, geração de emprego, etc. E aí muitas empresas estrangeiras não gostaram da ideia, né? Ele quase entrou em atrito em 63, 1963, por causa da França na Guerra da Lagosta, né? Que lá no Nordeste a França estava pescando de forma ilegal lagosta, então quase que o Jango invadiu a Guiana Francesa, né? Como retaliação, né? Pela França desobedecer as ordens do Brasil. Então ele ficou só 7 meses no Brasil, né, como presidente do Brasil, né? E aí ele chegou a falar: forças ocultas me forçavam ele a renunciar, né? Então ele foi muito radical. Com certeza o Brasil teria muito melhor hoje, né? Se ele tivesse completado, né, o mandato de 4 anos dele, conseguido fazer reformas de base que ele tanto queria, né? Mas é o que a elite não ia querer, né? Principalmente fazer reforma agrária, né? Ela nunca estaria disposta, a elite, a dar as terras pro povão, né? Tanto é que isso depois, nos anos 80, o MST, né? Invade fazenda e tudo mais, né? Que é um sintoma, né? Não que eu acho certo isso, mas é um sintoma, né? Por causa dessa alta concentração de terras, né? Essa exclusão que o povo tem de não ter nem direito a terras, né? Então isso foi sim também um sintoma. E o último grande político, não menos importante, o Enéas.
O Enéas, que é um homem que estudou muito, trabalhou muito, né? Perdeu o pai ainda criança, né? Com 9 anos, né? Passou fome e tudo mais, né? Então ele começou a trabalhar muito cedo ainda. Realmente ele queria o bem para o Brasil, mas porém, infelizmente, nunca conseguiu ser presidente do país, né? Então, ele que ele criticava tanto a elite, né? Ele tinha ideias consideradas radicais para a época, né? Ele, por exemplo, ele tinha projetos que queria, por exemplo, criar bomba atômica, né? Romper com o sistema bancário internacional, com o FMI, né? Com o Banco Mundial, dar o calote na dívida, criar uma nova moeda lastreada em nióbio, né? Então ele tinha ideias muito radicais, né? Ele criticava, né? Um homem muito estudado, né? Chegou só a ser máximo a ser deputado, né? Ele tentou concorrer algumas vezes, né? Não conseguiu se filiar um partido, criou Prona, né? Por causa disso, né? Nunca conseguiu se filiar um partido, né? Que morreu depois, o partido acabou depois que ele morreu, né, de forma misteriosa, né? De câncer em 2007, né? No fim da vida ele foi eleito deputado, mas não conseguiu mais avançar na carreira política, né? Então, era sempre tratado como louco, né? Toda vez sempre boicotava quando ele ia fazer um discurso, né? Explicar alguma coisa, né? De economia, alguma coisa que ele realmente que ele manjava, ele sabia de muitas coisas, né? Muitas áreas, né? Ele entendia, né? Falava muitas coisas que até hoje, né? Que o povo não entende, né? Então, um homem de uma grande sabedoria, mas que devido aos interesses mesquinhos da elite, ele acabou sendo boicotado e nem conseguiu ser presidente, né? Então, esses são aí os 4 melhores presidentes do Brasil, né? Se vocês acharem que outra ideia, né? Vocês podem comentar aqui, né? Então, curta, comente, compartilhem. Se vocês tiverem interesse, como eu falo, né? Compre meus e-books, né? O História da África, do Brasil, né? E a História de Roma. E até o próximo vídeo.